Os rios são para o território como as artérias, veias e capilares são para o nosso corpo. Do mesmo modo que o nosso sistema circulatório irriga os nossos tecidos e órgãos, mantendo-os vivos e em funcionamento, os rios irrigam o território, ajudando a manter nele a vida e os processos naturais. Da mesma forma que se contaminamos o nosso sangue ou obstruímos uma artéria, os nossos tecidos e órgãos vêm-se gravemente afetados, chegando mesmo a gangrenar ou a deixar de cumprir as suas funções, podendo provocar-nos a morte nos casos graves. Se contaminamos um rio ou alteramos o seu caudal, estaremos afetando a todo o território da sua bacia, destruindo grande parte da biodiversidade, alterando o equilíbrio dos ecossistemas e impedindo muitos processos naturais. Quando um rio permanece livre das alterações e impactos causados pelo homem, não é necessário intervir, exceto para o cuidar e conservar intacto, conservando assim as suas funções e processos ecológicos e a biodiversidade que habita nele e nas suas ribeiras. São cada vez menos os cursos fluviais não afetados existentes no nosso planeta. Nos países desenvolvidos, praticamente não existe nenhum rio principal ou afluente importante que não sofra de algum tipo de alteração ou contaminação. Por isso, é tão importante que cuidemos e respeitemos os poucos troços dos rios que se encontram bem conservados, para que funcionem como reservas da natureza e para que nos sirvam como referência na hora de recuperar e restaurar o que nós já alteramos. O desafio consiste em recuperar e restaurar todos os troços fluviais que se possa para restituir a maior quantidade possível das suas funções naturais. Este fator incrementará a nossa qualidade de vida, munindo-nos de todos os serviços ecossistémicos que os rios nos oferecem. Parte de nuestros ríos se encuentran en un mal estado, entonces es necesaria la restauración fluvial. De alguna manera, los que trabajamos en esto somos los médicos de los ríos y muchos ríos los tenemos enfermos y es necesario recuperar esa situación que han tenido en el pasado, pero que ahora se han alejado pues, por numerosas prácticas sobre ellos. Os ecossistemas fluviais e os processos naturais que neles se desenvolvem oferecem aos seres humanos muitos serviços, os chamados serviços ecossistémicos dos rios. Entre eles estão os serviços de abastecimento, que obtemos de uma forma direta, como a água que bebemos, regadios, recursos medicinais, biodiversidade, etc. Também existem os serviços de regulação, que obtemos de forma indireta, como por exemplo a recarga de aquíferos, fertilidade do solo, regulação da erosão e a proteção contra inundações, entre outros. Finalmente, recebemos dos rios os serviços ecossistémicos culturais, que são intangíveis ou imateriais, como os relacionados com o conhecimento científico, as atividades recreativas, a identidade cultural, paisagem, educação ambiental, inspiração artística, etc. O restauro de rios permite-nos manter os territórios vivos e saudáveis e recuperar os serviços ecossistémicos que tínhamos perdido, algo que pode ter um enorme valor económico, embora difícil de quantificar. Mas, além disso, recuperaremos outros valores acrescentados, fundamentais para o ser humano e que não se podem valorizar em termos económicos. La restauración fluvial es importante porque realmente permite devolver a sistemas fluviales alterados unas condiciones de calidad suficientes para que en la práctica aporten esos servicios ambientales, sociales, hidrológicos que los ríos tienen y que son imprescindibles para la salud humana y para el bienestar ambiental del medio que nos rodea.
Restaurar é restabelecer um sistema natural a partir da eliminação dos impactos que o estavam a degradar, até alcançar um funcionamento natural e autossustentável. O verdadeiro restauro produzir-se-ia por si mesmo e ao longo de um processo dilatado no tempo, uma vez que fossem suprimidos todos os impactos. Infelizmente, no contexto atual, nem sempre será possível eliminar todos os impactos que a atividade humana produz sobre um rio. Por este motivo, face ao que seria um restauro utópico, estamos a falar de uma reabilitação realista de rios, processos mediante os quais só recuperamos uma parte das condições ou funções naturais. O verdadeiro restauro é passivo. O trabalho é realizado pela própria natureza, uma vez que se eliminam os impactos ambientais. A reabilitação é ativa, já que implica o emprego de técnicas e estruturas concretas que favorecem ou aceleram a recuperação dos processos naturais. O processo de restauro deve lograr naturalidade, funcionalidade, dinamismo, complexidade, diversidade e resistência para o sistema natural. De igual modo, o processo de restauro deve ser participativo e conseguir o maior consenso social possível. Restaurar não é fazer quebra-mares, nem fazer represas, nem construir açudes, nem canalizar, nem ajardinar, nem urbanizar, nem maquilhar, nem camuflar, etc. Recuperar as planícies de inundação natural e o espaço fluvial. Recuperar os caudais naturais ou estabelecer caudais ambientais que melhorem o funcionamento do rio. Eliminar infraestruturas que impedem a ligação do rio no seu eixo longitudinal com as suas ribeiras ou com o freático. Eliminar a contaminação, etc. Restauración fluvial en buena medida es dejar a los ríos con libertad y entonces debería ser una restauración más pasiva, no hacer actuaciones por hacerlas, ni revegetar, ni hacer jardines junto al río. Estamos demasiado acostumbrados a los parques urbanos en los que se corta la hierba, se mantienen, pero un parque no es algo natural. Un río tiene que ser algo natural. O restauro deve ser consequente com a realidade atual e ter um enfoque para o futuro, sem obsessões por recuperar as situações passadas. É necessário progredir com normas que favoreçam o restauro e regulem de alguma maneira todas aquelas ações que não o são. Sobretudo, é necessário incrementar a formação geral e do pessoal técnico, assim como sensibilizar a população para que participe, se envolva nos projetos e exija às administrações planos e programas para o restauro de rios. Realmente lo que pretendemos es que sean unos trabajos hechos por personas primero que estén sensibilizadas hacia lo que es un río, qué vegetación tiene que haber en un río, cómo hay que tratar a esa vegetación, cómo son las comunidades del río, cómo hay que hacer las podas si hay que hacerlas, etcétera, ¿no? Entonces eso implica una formación tanto de los operarios que van a trabajar como de los técnicos que van a dirigir esos trabajos. Os programas de voluntariado e projetos de custódia fluvial são claros exemplos da participação e oportunidades para o restauro ambiental e conseguem uma implicação pública ativa na conservação dos rios e aquíferos e no seguimento e manutenção das ações de restauro que se vão implementando.
a conservação e o restauro de rios pode ser uma fonte de emprego estável e qualificado que ainda não foi suficientemente explorado pelas administrações.